Prontos? Então vamos começar a primeira rodada de perguntas deste bloco. O resultado das eleições municipais deste ano trouxe à tona o seguinte cenário nas capitais do país. O MDB foi o que mais elegeu e ficou com 5. Em seguida aparecem o DEM e o PSDB, que vão comandar cada um 4. PSD, PDT e PP elegeram prefeitos em 2 cidades cada. Já o Partido dos Trabalhadores, pela primeira vez em sua história, ficou sem administrar nenhuma das 26 capitais brasileiras. Qual a opinião de vocês sobre o resultado das urnas nas eleições municipais deste ano? Entre vitoriosos e perdedores, quem saiu fortalecido e quem saiu enfraquecido? Quem começa respondendo é Caio Coppola. Você tem 2 minutos, Caio. Muito obrigado, Carla. E aí, devido ao tempo contado, eu acho que eu vou me focar em um destaque de quem saiu fortalecido. Aliás, quem saiu muito fortalecido, que foi o radicalismo político, né? A eleição municipal aqui de São Paulo é a eleição que impacta a maior quantidade de brasileiros, né? Da maior cidade do nosso país, uma cidade que tem gente de todos os cantos desse grande Brasil. E o radicalismo político, ele venceu mesmo perdendo. É só olhar os números. O Guilherme Boulos, do PSOL, ele foi derrotado, mas teve uma votação muito expressiva. São mais de 2.160.000 votos, daí 40% do total. E qual que é o perfil, né, desse candidato que é derrotado e vencedor ao mesmo tempo, né, o Guilherme Boulos? Então, a lista é extensa, né, um candidato que apoia, que participa e já liderou, né, invasões de propriedade privada, é um candidato que não reconhece aí as decisões judiciais, né, que condenam corruptos notórios, é um candidato que ele vilaniza o lucro, sempre que pode também ele demoniza a iniciativa privada, um candidato que elogia tiranias, pior ainda, né, que faz vistas grossas aí a uma série de violações de direitos humanos em regimes opressores, como é o caso de Venezuela, Cuba, esse tipo de coisa. Então, eu espero que seja ponto pacífico nesse debate, que a gente está tratando essencialmente de um candidato radical, certo? Mas aí entra uma campanha de marketing muito bem estruturada, 70% financiada com dinheiro público, aqui ó, são 3.700.000 reais, e a propaganda, ela transforma esse ativista radical, né, num político moderado, né, num cara cheio de amor, cheio de empatia. Empatia essa que ele certamente não demonstrou, né, pelos refugiados, pelos exilados, enfim, pelas vítimas de perseguição política, tortura e até morte nesses regimes, né? Então, o radicalismo político, ele não sai também fortalecido exclusivamente, né, por causa dessa vitória. Ele também ganha a juventude. Ok, Caio. Obrigada. Agora, sua vez, Tiago, também 2 minutos. Antes de mais nada, Carla, quando nós falamos de política e falamos da eleição, que não é um fim em si mesmo. A eleição é o início da atuação e do exercício político de toda a cidadania. Nós temos que lembrar, temos que louvar e parabenizar a gestão do Tribunal Superior Eleitoral. Não houve uma crítica partidária à gestão dessa eleição. Não houve uma denúncia de fraude nas urnas. Não denúncias de WhatsApp, nem nada disso. Levando-se fatos a uma corte. Não houve absolutamente nada até esse momento. E nós tivemos uma apuração de menos de 1 hora e meia, quando o mais importante e mais rico país do mundo nos mostrou o que é o vexame internacional de uma eleição. Nós vimos isso acontecendo e ainda acontecendo nos Estados Unidos da América. Esse país que é um país irmão, um país grandioso, mas que dentro do sistema eleitoral fica muito a dever para o Brasil. Eu tenho posições um tanto discordantes do ministro Luiz Roberto Barroso sobre alguns pontos da justiça criminal. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso merece todo o aplauso pela gestão desse momento difícil, porque o Tribunal Superior Eleitoral foi alvo de ataques e ataques graves de hackers nesse período eleitoral, e também parabenizar a Polícia Federal pelo pronto atendimento ao presidente. Quem venceu, nós não podemos dizer. Me parece que caiu no colo do Centrão a grande maioria das prefeituras mais importantes do país. Nós não podemos fechar os olhos. Mas não importa o que é eleição se nós não continuarmos acompanhando o resultado do trabalho dos políticos que foram eleitos.
Então, inicialmente, a minha resposta é: esperemos, mas também devemos atuar, porque cidadania não é depositar na urna. Ok, obrigada, Tiago. 2 minutos agora para você responder, Gisele. O Caio tem razão. Realmente ganhou quem perdeu. Sem dúvida nenhuma, o Guilherme Boulos é um dos grandes vitoriosos dessa eleição. Acho até que ganha mais perdendo a eleição do que efetivamente sendo eleito. Precisamos entender realmente quais são as intenções e efetivamente o que é que virá daqui para frente. Porque, infelizmente, no Brasil, muitas vezes, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O candidato se candidata uma vez, uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, até que então, finalmente, ele é eleito, porque tantas vezes insistiu, mas não tem nenhum legado, além do próprio legado de ter sido candidato muitas vezes, de ter insistido e então é eleito. Um outro comentário que eu queria fazer: o Tiago tem razão, realmente acho que venceu a democracia. Conseguimos fazer uma eleição durante um ano de pandemia, os candidatos conseguiram, então, fazer as suas campanhas, trazer as suas ideias, se reinventaram, foram criativos, porque realmente houve uma série de limitações por conta das formas de levar ao eleitor as suas propostas. Vi muito pouca discussão de propostas, vi muito pouca discussão de programas e, terminada a eleição, passa-se a discutir como é que vai ser a próxima eleição de 2022. O que a gente precisa discutir é quais são os programas, quais são os projetos, o que é efetivamente que esses prefeitos vão fazer pela população local, porque o prefeito tem essa responsabilidade, ele é o mais próximo do cidadão. Ele precisa, então, trazer quais são as suas propostas e não ficar pensando só nas próximas eleições ou qual será o resultado, ou vamos analisar essa situação atual para saber como foi o futuro. Centrão, sem dúvida nenhuma, o grande vitorioso dessas eleições locais. Vamos esperar para ver como é que se desenha, o que eles vão fazer e levar programas até 2022. Para finalizar essa rodada, Bruno Salles, 2 minutos. Obrigado, Carla. Olha, a gente tem algumas maneiras de analisar os números dessa eleição. Uma é a gente pegar individualmente o número de prefeituras, o número de capitais, e uma outra é a gente olhar o número global de votos por partido. E tem uma análise interessante do cientista político Alberto de Almeida, que traz esses números e ele mostra que o bloco que é feito pelo DEM, pelo PSDB, pelo MDB, pelo PSD e pelo PP, que é essa centro-direita, indo um pouco mais para a direita com o DEM, ele se manteve com mais ou menos o mesmo número de votos que nas últimas eleições, com destaque para o Democratas, que teve alguns partidos que migraram para o Democratas nessas últimas eleições e que teve um resultado um pouco melhor. Olhando para o espectro da esquerda, a gente vê o Partido dos Trabalhadores tendo um estancamento da perda do número de votos. Vamos lembrar que em 2012 o Partido dos Trabalhadores teve 17 milhões de votos nas eleições municipais e isso caiu para 6 milhões e 900 nas eleições de 2016 e se manteve normal. Perdeu prefeituras, mas o número de votos do antipetismo caiu. O que caiu de verdade foram os votos dos outros partidos de esquerda, de PSB, de PDT, de PCdoB e inclusive do PSOL. Na verdade, o PSOL conseguiu manter um pouco o seu número de votos, alavancado por essa candidatura do Guilherme Boulos. Quem ganhou de verdade, quem teve um expressivo aumento no número de votos, é esse bloco do Centrão ligado ao presidente Jair Messias Bolsonaro, formado por patriotas, republicanos, PSL, PSC e Podemos. Eles fizeram uma base de 15 milhões de votos, que isso acaba sendo bom e ruim para o presidente Jair Messias Bolsonaro, porque ele está cada vez mais se enrolando com esse centrão fisiológico. Vamos então para a segunda rodada. Do ponto de vista ideológico, a esquerda no Brasil, mesmo sem vencer nas principais cidades, teve nestas eleições o protagonismo de partidos até então pouco conhecidos no cenário nacional, como o PSOL, por exemplo. Com a queda expressiva do Partido dos Trabalhadores em número de prefeituras e em total de votos, há uma nova esquerda se formando no Brasil? Quem começa respondendo agora é Tiago Anastácio. Você tem 2 minutos, Tiago. Carla, não me parece que exista uma nova esquerda.
O que existe agora é o holofote diante de uma figura, creio que nós falaremos em breve, quando debatermos um pouco mais de liberdade, com liberdade, sobre o Guilherme Boulos, uma figura muito particular, vinda dos movimentos sociais. Existem críticas que eu vou concordar, sem dúvida nenhuma, que são feitas sobre ele, mas o que existe é o PSOL. O PSOL que sempre foi o partido mais à esquerda dentro do PT, o agrupamento mais à esquerda dentro do PT. Porque nos lembremos que o PT foi de fato um partido de esquerda, principalmente no seu nascedouro. Ele continua lutando como esquerda com a bandeira da ética, chega ao governo, antes de mais nada, com aquela carta aos brasileiros do ex-presidente Lula, mas quando chega ao poder, coloca no Banco Central o Henrique Meirelles. Talvez seja o único partido de esquerda, a não ser que a gente comece a chamar o Henrique Meirelles de comunista. Creio que nós não cheguemos a esse limite, mas existe uma história do PT. E o PT, quando começa a flertar com a centro-esquerda, o PSOL se desliga do PT. E é esse movimento muito interessante de um certo, pelo menos no carimbo, um radicalismo da esquerda ressurgindo, mas dentro de uma figura aparentemente empática, que é Guilherme Boulos. Então é um fenômeno político muito interessante, por quê? Porque esse que é o antigo espectro mais ortodoxo da esquerda, que era o PSOL, começa a se mostrar como um contraponto ao extremismo do outro lado da história. Porque, convenhamos, Jair Bolsonaro também não é de direita, ele é um homem muito mais ao extremo direito. Obrigada, Tiago. 2 minutos para você, Gisele. Eu estava com saudade de discordar de você, Tiago, e vou aproveitar e vou discordar do Bruno também. Ótimo. Eu acho que a esquerda derreteu, ela foi absolutamente aniquilada. Se tem um bom resultado dessas eleições municipais, é justamente que o eleitor mostrou que não tolera corrupção e que o PT está muito ligado à questão da corrupção, tem muitos problemas. E a questão da esquerda que fica muito centralizada e sempre esteve muito centralizada na figura do ex-presidente Lula, e exatamente por isso é que houve um derretimento. Vamos nos perguntar, por exemplo, por que é que Fernando Haddad não participou dessas eleições de uma forma mais atuante, ele que teve uma votação expressiva, ele que concorreu à presidência da República. Isso não aconteceu justamente porque estão todos ali tentando se descolar, fingindo que não são muito esquerda, buscando uma nova oposição. Então, o que essa eleição mostrou foi que houve um absoluto desfacelamento do PT, da esquerda, e vamos ver se mais para frente haverá um ressurgimento. O Guilherme Boulos, ele é uma situação absolutamente pontual, como muitos anos atrás também foi a Heloísa Helena, também do PSOL. Então, surge esse expoente, essa figura mais extrema, traz esse discurso mais veemente, mas realmente é só um discurso, é pura demagogia. O que é que efetivamente o Guilherme Boulos fez? Onde é que está toda essa experiência para governar, para gerir uma prefeitura tão complexa, uma cidade tão complicada como São Paulo? Amor é importante, empatia é importante, todos esses ideais são importantíssimos, mas na hora de realmente gerir a cidade é preciso ter experiência, é preciso trazer realmente conhecimento, trazer uma equipe. Não adianta ser uma estrela única, uma voz única com um discurso tão radical. Agora é a vez de Bruno Salles, 2 minutos. Obrigado, Carla. Bom, se a gente analisar novamente os dados macro e parar de olhar um pouco a individualidade de cada prefeitura, a gente vê que quem teve um derretimento expressivo realmente nessas eleições não foi o PT, não foi nem a esquerda, foi o PSDB, que embora ainda governe o maior número de pessoas, ele teve uma queda de 265 prefeituras, é uma queda de 38%, é maior que a queda de número de prefeituras do Partido dos Trabalhadores. Em número de votos, o Partido dos Trabalhadores se manteve estável e tem uma coisa muito importante aqui, quando a gente já está pensando em pleitos presidenciais. O Partido dos Trabalhadores mantém essa capilaridade nacional que os outros partidos de esquerda não têm. A gente vê o pessoal muito forte aqui em São Paulo e também em Belém, onde conseguiu ganhar uma capital.
né? A gente vê o PCdoB forte no Rio Grande do Sul. A gente vê ali em Recife uma situação pontual também de 2 partidos de esquerda, mas você não tem uma capilaridade grande como a do Partido dos Trabalhadores. E num pleito nacional, isso é extremamente importante. Então, eu não vejo esse derretimento. E uma outra lição que a gente vê, agora sim, trazendo o pessoal aqui de São Paulo, é que pela primeira vez a esquerda aprendeu a fazer uma campanha em redes sociais. O Guilherme Boulos ganhou de lavada de Bruno Covas que sequer ele trouxe Guilherme Boulos como um extremista, né? Mas a porcentagem de engajamentos do Bruno Covas nas redes sociais era parecida com a do Levi Fidelix, enquanto do Guilherme Boulos era uma campanha impressionante de baixo custo, sem marqueteiros tradicionais, sem marqueteiros caros, mas que conseguiu fazer um engajamento muito grande da juventude. E aquela live com o Felipe Neto, com mais de 2 milhões de pessoas, é um exemplo claro disso. Ok, Bruno, para finalizar essa rodada, Caio Coppola tem 2 minutos. A doutora Gisele falou do Haddad, lembrou da figura daquela ausência que preenche uma lacuna, né? Nem tinha percebido que ele não participou. Bom, eu não acho que exista uma nova esquerda. O que acontece é que a esquerda está se repaginando, né? Em alguns casos, como eu bem coloquei, ela está se disfarçando, né? Porque a esquerda de ontem, a esquerda de hoje, elas operam sempre mais ou menos dentro daquela mesma lógica da ruptura, né, do tecido social, o famigerado nós contra eles. Então, se você pegar na origem, a esquerda marxista ela vai teorizar e ela vai fomentar a luta de classes, né, do burguês contra o proletário. E a esquerda progressista, né, contemporânea, ela herda essa dinâmica e ela aplica nos grupos identitários. Então, sempre você vai ter como opressor, né, o homem branco heterossexual e sempre como oprimido, né, você vai ter a mulher, o negro e, enfim, os homossexuais. Isso é uma visão extremamente maniqueísta, né, que ignora as complexidades da vida e do indivíduo, né? Mas se você parar para pensar antes, pegar, vamos supor, o Lula, né? Ele supostamente lutava pelos trabalhadores oprimidos e agora o Boulos, né, e companhia luta pelas minorias oprimidas. Da mesma forma, antes o PT tinha aquela bandeira, né, da ética, né? Na verdade tinha até o monopólio da ética na política nacional. Essa narrativa agora, mais idealista, passa para o PSOL. Então, a esquerda é um museu de grandes novidades. A gente vê a coisa se repetindo, com a diferença que as lideranças antigas eram corruptas e as novas lideranças parecem simplesmente bajular esses corruptos, como é o caso do Boulos, né? E aí, com o passar dos anos, obviamente, quadros mais jovens se apresentam, né? Isso abre espaço para os Boulos da vida, as Manuelas da vida, mas, como diz, enfim, o ditado, né? Mudam as engrenagens e o mecanismo permanece o mesmo.